Vamos então agora escutar o prelúdio pelo nosso irmão Miguel Figueiredo. E o prelúdio é também um momento para que nós possamos preparar os nossos corações, para que eles estejam receptivos à palavra de Deus e possamos louvar e glorificar a Deus por Jesus Cristo e uma tão grande salvação. E agora os irmãos pudessem ficar-se de pé para entoar o hino 17 do nosso Hinário do Culto Cristão, com o título Fonte és tu, de toda a bênção. Mais do que ver as palavras que possam sair dos nossos lábios, que este seja uma realidade no nosso coração. Verdadeiramente nós possamos louvar a Deus por tudo quanto Deus nos concede neste momento. E número 17, Fonte és tu, de toda a bênção. Vamos agora abrir as nossas Bíblias para ler uma passagem bíblica que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. E diz o seguinte, a palavra de Deus. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu canto, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome.
Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. E um dos nossos momentos é o louvor e a adoração a Deus pela fidelidade de Deus para conosco, em que Deus manifesta a sua graça, a sua misericórdia, e apesar do nosso pecado. E é precisamente esta fidelidade de Deus que nós estaremos a louvar e a glorificar a Deus no próximo hino que se segue, a ti, ó Deus fiel e bom Senhor, e o número 8 do nosso hinário, a ti, ó Deus fiel e bom Senhor. És tu o nosso Deus, és o magnífico Deus, és o único que pode ser louvado e as nossas vidas agora, Senhor, estão com este propósito de louvar, adorar, reconhecer a tua grandeza, reconhecer a tua magnificência, a omnipotência sobre todos os teus atributos. E te agradecemos também porque providenciaste a salvação, Senhor. O teu plano, o teu Filho veio ao mundo, entregou-se por nós e com isso nós podemos ser chamados teus filhos. Nunca esqueceremos o que fizeste por nós, Senhor, ao trazermos a salvação. Hoje também, Senhor, vamos novamente olhar para a tua palavra, vamos ouvir a tua mensagem, Senhor. Abre os nossos corações para isso. Fala-nos diretamente a tua, as nossas vidas.
Eu abençoo também quem está a dirigir e vai anunciar a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Tenham bondade de sentar. O próximo hino que nós iremos entoar tem por título Descansando no Poder de Deus. Esta deverá ser uma realidade na nossa vida em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, sabendo que Deus cuidará de nós conforme a sua vontade. Este é também o nosso testemunho, por exemplo, nos dízimos e nas ofertas que nós entregamos nas mãos de Deus, descansando também no poder de Deus. Mas este testemunho só faz sentido se ele for uma realidade no nosso coração, não por obrigação ou por qualquer outro sentimento. E somente com um coração sincero nós podemos louvar e podemos glorificar a Deus. Caso contrário, todo o nosso testemunho, todo o nosso culto será vazio. Então, com um coração sincero, aqueles irmãos que sintam o desejo no seu coração que possam depois entregar as suas ofertas ao Senhor, enquanto nós entoamos este hino maravilhoso, descansando no poder de Deus. consagrando os dízimos e ofertas para a glória de Deus, pedindo também que Deus dê sabedoria aos responsáveis pela administração da Igreja, para que estas ofertas possam ser suficientes para suprimir as necessidades e as carências da Igreja, e que em tudo Deus seja sempre louvado e glorificado. Nós estamos nesta manhã, estamos com a presença, agradecemos pela saúde, pelas forças e pela oportunidade que nos concede, Senhor. Podemos estar em conjunto lavando para bom. Agradecemos pelas portas abertas, Senhor, pela liberdade que há em que podemos comunicar a tua palavra. E pedimos pela mensageira que enviaste esta tarde,
queremos transmitir, tocar, Senhor, que a tua palavra e é exposta, possa tocar em cada coração e haja vidas transformadas. Também te agradecemos, Senhor, por cada um dos irmãos que com amor pode participarem nos dízimos e ofertas e, Senhor, pedimos que nos dê sabedoria para que possamos administrar as ofertas para que seja possível nós socorrermos aqueles que sofrem. Dirige as nossas vidas, Senhor, sei que o teu servo é o que pedimos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Eu pedi aos irmãos agora que ficássemos de pé numa atitude de reverência e de louvor a Deus para com a sua palavra. Possamos ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, versículo 9. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, versículo 9. Diz o seguinte, o Senhor Jesus: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, estamos aqui na tua presença para te exaltar, para te louvar e para te glorificar. Pedimos agora com sinceridade que possas abrir o nosso coração, que ele possa estar receptivo à tua palavra, que nos dês também sabedoria e entendimento para que a possamos compreender e que ela seja uma realidade na nossa vida. Pedimos que tu sejas presente aqui neste culto, pedimos para ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E entregamos todas as coisas nas tuas mãos com ações de graças. Pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Tenham vontade de sentar. E é maravilhoso nós atentarmos para um modo como o Senhor Jesus usa as coisas simples para dar-nos grandes ensinamentos espirituais na nossa vida. No capítulo anterior, o Senhor Jesus diz que Ele é a luz do mundo. E neste texto que nós estamos a meditar, o Senhor Jesus usou uma porta para que nós possamos compreender a sua pessoa, o seu ministério e o seu propósito em vir ao mundo. Eis aqui um maravilhoso tema para a nossa meditação. E todos nós conhecemos as utilidades de uma porta. Todos nós conhecemos a importância da porta e a sua função. Imaginemos que nós estamos diante de uma fortaleza intransponível e que não tem porta. Possui apenas paredes à sua volta. Os seus muros, pela sua altura e pela sua grandiosidade, seriam inacessíveis. Por muitas voltas que nós dessemos a essa fortaleza, a verdade é que nós estávamos do lado de fora, sem podermos entrar. Então, esse aqui, o primeiro tema que nós podemos meditar é que a porta é um meio que nos permite entrar em determinado lugar. Se nós olharmos para este maravilhoso texto, nós podemos compreender também a obra que o Senhor Jesus veio realizar neste mundo. A pergunta que se coloca é: sem a porta, como é que nós poderíamos ter acesso à entrada no reino de Deus? Poderia algum homem chegar junto do trono de Deus se a porta não estivesse acessível? Quando o Senhor Jesus usou esta verdade, referindo-se a si mesmo como a porta de entrada nos céus, então nós podemos ver que o Senhor Jesus é o único meio pelo qual nós podemos ter acesso e comunhão com Deus. A porta é o meio que nos permite entrar no reino de Deus e ter acesso à sua presença. No versículo 9, Jesus Cristo é a porta, sem a qual Deus seria inacessível ao próprio homem. Eu sou a porta, diz o Senhor Jesus. E não esqueçamos que sem a porta nós estaríamos do lado de fora e impedidos de poder entrar. E perante este facto, nós devemos dobrar os nossos joelhos em gratidão, em louvor a Deus, dando-lhe graças porque existe uma porta de entrada nos céus. Sem essa porta, todo o nosso esforço, tudo aquilo que nós pudéssemos fazer, inclusive todo o nosso empenho, toda a nossa sabedoria, seriam inúteis e tudo isso seria vão. Se não existisse uma porta de entrada nos céus, não era possível a entrada no reino de Deus. A entrada no reino dos céus é pela porta que é Jesus Cristo.
e não pelas nossas obras. E eis aqui um maravilhoso ensino que nós encontramos aqui no versículo 9. E é maravilhoso nós olharmos para o Senhor Jesus como a porta que nos dá acesso a Deus. E sem esta porta, que é Jesus Cristo, todos nós estaríamos perdidos e condenados na nossa vida. E sem esta porta, jamais alguém poderia entrar ou ter acesso à presença de Deus. Sem esta porta, Deus era inacessível ao próprio homem por causa do pecado que existe na sua vida. O segundo aspecto que eu gostaria de meditar convosco é que a porta é providenciada por Deus para que o homem tenha acesso à sua presença. Se nós olharmos para o livro de Gênesis, no capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo por causa da queda do homem, diz os versículos 24 e 25 que o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Nós podemos ver quais são as consequências do pecado na vida do homem. A comunhão com Deus foi quebrada, e o homem agora, por causa do seu pecado, não pode mais ter comunhão com Deus. Anteriormente, por exemplo, existia uma comunhão plena entre Deus e o homem. Mas agora, por causa do pecado do homem, nós vemos que o homem está impedido de usufruir dessa mesma comunhão. E de tal modo este aspecto é notório no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 25, que nós vemos que Deus colocou querubins para guardarem o jardim e para impedir o acesso e a entrada do homem. E os querubins são os anjos executores da justiça de Deus. O homem agora, pelos seus próprios meios, não pode ter comunhão com Deus. A barreira que existe entre Deus e o homem, agora, é intransponível. E mesmo que o homem desejasse, pelos seus próprios meios, pelas suas obras, ou até mesmo pela sua virtude, ter comunhão com Deus, nós encontramos os querubins para não permitir o seu acesso. Depois do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que o homem está perdido, o homem está condenado, sem qualquer hipótese de comunhão com Deus. E, no entanto, apesar do pecado do homem, nós podemos agora contemplar também a maravilhosa graça e misericórdia de Deus para conosco. E se os irmãos atentarem com todo o cuidado, logo após a queda do homem, Deus promete que da semente da mulher sairá alguém que esmagará a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. No livro de Gênesis, no capítulo 3, nós encontramos a promessa de Deus de um Redentor que pagará o preço do pecado do homem. Se nós atentarmos para o pecado, se nós atentarmos para as suas consequências, nós vemos que por causa do pecado do homem, o homem está morto, separado de Deus, é expulso da sua comunhão e da presença de Deus, e os querubins não permitem a entrada do homem no jardim. A porta estava fechada e ela era inacessível ao homem. Quando nós olhamos agora para o versículo 9 de João, nós podemos ver que Deus cumpriu a promessa que foi dada aos nossos primeiros pais e providenciou a porta que nos dá acesso à sua presença. E o Senhor Jesus diz: eu sou a porta. E louvado seja Deus, porque apesar de nós sermos miseráveis e pecadores, em Jesus Cristo, Deus providenciou a porta, nos dá acesso à sua presença. O homem não podia ter comunhão com Deus. Por essa razão, Deus enviou o seu Filho amado ao mundo, para que a porta agora seja aberta, permitindo também a entrada do homem à sua presença. E aquilo que era impossível ao homem, Deus tornou possível em Jesus Cristo. E agora nós podemos contemplar a importância da porta para a nossa salvação. Então, o terceiro e maravilhoso ensino que o Senhor Jesus nos deixa é sobre a singularidade da porta, no versículo 9. O Senhor Jesus afirma no versículo 9 que esta porta, ela é específica, ela é única, ela é diferente de todas as outras portas. E se nós olharmos com todo o cuidado, nós podemos ver que o Senhor Jesus começa por dizer
eu sou. Se o Senhor Jesus está a referir-se à porta como o único meio de acesso a Deus, e ao referir-se à porta, o Senhor Jesus diz, eu sou, então eu sou mostra a singularidade da pessoa do Senhor Jesus, que é usada no pronome pessoal, eu. Se nós olharmos à nossa volta e para as diferentes religiões, nós podemos ver que os homens procuram outras portas que permitam o acesso a Deus. As portas podem ter diferentes nomes, mas todas elas têm como base o esforço do homem em procurar ter acesso à presença de Deus. Mas quando nós olhamos para o versículo 9, o Senhor Jesus diz que não há outra porta, somente Ele é a porta. Quando o Senhor Jesus diz, eu sou a porta, jamais eu poderei dizer que as portas, por exemplo, são as minhas boas obras, os meus méritos, as minhas capacidades, o meu sacrifício, até mesmo a minha doutrina ou filosofia. Jesus Cristo é a porta e não há outra. A importância deste ensino do Senhor Jesus reside precisamente na identificação do Senhor Jesus com a porta em toda a amplitude deste texto. E por vezes nós ouvimos as pessoas falarem dos seus méritos, falarem das suas capacidades ou até mesmo do seu sacrifício, das suas boas obras como meios de acesso à presença de Deus. Por vezes ouvimos alguém dizer, aquele era um bom homem e por essa razão ele merece estar no céu. Alguns até afirmam que um bom homem na sua humanidade, mas ateu, merece o céu por causa das suas boas obras. Perante estas afirmações nós podemos ver a ignorância que existe no coração dos homens, porque não conhecem a porta que dá acesso a Deus. Muitos olham para a sua vida e pensam que aquilo que eles fazem, por exemplo, é uma porta aberta e de entrada nos céus. Mas a cegueira espiritual que existe no coração do homem não permite ver, por exemplo, as paredes que são intransponíveis, geradas por causa do pecado, que impedem a entrada, o acesso à presença de Deus. Muitos olham para a religião, por exemplo, como um conforto para a sua consciência. E, no entanto, andam a tatear à procura da porta e não conseguem encontrar. Existem outros que pensam, por exemplo, que encontraram a porta, mas não conhecem Jesus Cristo na sua vida. E por essa razão não sabem que essa porta pela qual procuram atravessar é uma porta larga, uma porta espaçosa, mas conduz os seus passos à perdição. Se Jesus Cristo não é a porta para nós, então qualquer outra porta sem Jesus Cristo de nada serve. Sempre que nós ouvimos alguém falar das suas capacidades, dos seus méritos, inclusive do seu arrependimento, da sua fé, como sendo um ato do seu próprio esforço, então, por certo, essa pessoa não está a falar da mesma porta que o Senhor Jesus exemplifica aqui aos seus discípulos. Quando o Senhor Jesus testemunha que é a porta, importa que nós saibamos que a entrada no reino de Deus é pela graça, pela misericórdia de Deus e não por qualquer aspecto ou condição da nossa vida. Quando o Senhor Jesus diz, eu sou a porta, o Senhor Jesus não deixa espaço para que outra coisa seja também um meio de cooperação que permita o acesso a Deus. Eu sou significa que o Senhor Jesus não está a dizer que nós também somos, nem tampouco está a dizer que é em conjunto ou em simultâneo com outra ação na vida humana. Eis aqui o problema de um falso cristianismo. O falso cristianismo, uma falsa religião, apresentam muitas vezes outros cooperadores na salvação do homem, sejam quais forem os nomes que eles possam ter. Mas se ainda restassem dúvidas sobre o caráter único da porta que é Jesus Cristo, nós podemos ver que o Senhor Jesus complementa ao afirmar, eu sou a porta, e usa o artigo definido. Jamais o Senhor Jesus disse, eu sou uma porta, ou eu sou outra porta. Antes, pelo contrário. Eu sou a porta, nas palavras do Senhor Jesus, mostra o caráter único, o caráter singular da sua pessoa. E não existe outro. A base da fé cristã
consiste em afirmar que só Jesus Cristo é a porta que nos conduz a Deus e não existe outra. Nós vemos à nossa volta tantos à procura de outras portas para poderem entrar no reino de Deus e não atentam para a única porta que Deus abriu e que nos conduz à sua presença. Eis aqui a loucura do homem, por exemplo, que busca, através da religião, da penitência, até mesmo da boa vontade, das boas obras, qualquer outro aspecto, outras portas de acesso a Deus. Mas Jesus Cristo é a única porta e não existe outra que conduz a Deus, diz o versículo 9. E perante este texto nós encontramos a inutilidade humana, onde o homem desperdiça a sua vida à procura de outra porta, quando a porta é apenas Jesus Cristo. E quantos não desperdiçam também a sua vida à procura de outra porta e enganam-se a si mesmos? E no fim, quando a sua vida terminar, eles poderão constatar que todo o seu esforço foi em vão e que a porta que eles abriram era uma falsa porta. E porquê? Porque em toda a sua vida não encontraram uma porta. Rejeitaram Jesus Cristo, não atentaram para uma tão grande salvação. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é quem nos conduz a Deus. E não existe outra porta que nos permita ter comunhão com Deus. Mas eu gostava de chamar a vossa atenção para um aspecto também muito importante neste texto. A porta é aberta por Deus e não pelo homem. O Senhor Jesus diz no versículo 3: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. Eis aqui a importância do porteiro. Todos nós conhecemos portas que, por exemplo, são abertas com um sensor de proximidade, mas aqui não é o caso. Também não é o caso de uma porta que nós temos uma chave no bolso para abrirmos e fecharmos quando nós queremos. Esta porta não é de abertura automática, nem sequer tem uma maçaneta do lado de fora. Esta porta é aberta pelo porteiro, que é o Espírito Santo, que abre o nosso coração e nos atrai e nos agrega a Cristo. Notemos que é o porteiro, o Espírito Santo, quem abre a porta para que as ovelhas possam passar pela porta e possam encontrar belas pastagens de refrigério e salvação para a sua vida. A abertura da porta não depende sequer das ovelhas, mas única e exclusivamente de uma ação do porteiro. É importante também que o Espírito Santo abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que nós possamos entrar pela porta da salvação, que é Jesus Cristo. Existem muitos que pensam que têm o poder de abrir a porta, o poder de atrair outras ovelhas, mas estão de veras enganados, porque a porta que conduz à salvação, só o Espírito Santo pode abrir na nossa vida. A abertura da porta não é uma ação humana, mas sim uma ação de Deus. E se ainda não conhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, então importa também que nós, em oração, peçamos a Deus que o Espírito Santo possa abrir a porta que é Jesus Cristo, para que possamos entrar por ela. Mas existe um outro aspecto que nós podemos meditar no versículo 9. Nesta imagem que o Senhor Jesus usa, nós vemos que Ele é a porta do curral das ovelhas. Para muitos essa porta é desprezível, revestida de vergonha na sua essência. Muitos, por exemplo, procuram uma porta que seja mais bonita, uma porta que seja mais vistosa ou até mesmo mais ampla. É verdade que até poderá existir uma porta que poderá conduzir-nos a belos palácios. Poderá também existir uma porta que mostra ricas promessas ou até mesmo belos jardins. Talvez uma porta que nos faça vislumbrar a paz ou até mesmo a prosperidade, mas jamais essa porta nos poderá conduzir a Deus. Lembremos, por exemplo, das palavras do Senhor Jesus no Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha o Senhor Jesus diz: entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. O que adianta uma porta larga, uma porta bonita, uma porta espaçosa, mas que conduz os nossos passos à perdição? E quando nós olhamos para as palavras do Senhor Jesus no Sermão da Montanha, nós vemos que são muitos os que seguem pela porta larga, olhando apenas para o prazer efêmero que existe na sua vida, mas não desejam entrar pela porta que é Jesus Cristo e aqui ilustrada como sendo a porta de um curral das ovelhas. Eis aqui um motivo muito importante para que nós examinemos também o nosso coração. A pergunta que se coloca agora é: será que Jesus Cristo é verdadeiramente a porta que abre o nosso coração? Será que o nosso coração busca outra porta, mas rejeita Jesus Cristo? O que adianta a porta mais bonita, a porta mais festiva na nossa vida, quando por ela os nossos passos caminham para a perdição? Não nos deixemos, pois, enganar. Poderão existir muitas portas, mas apenas Jesus Cristo é a porta que nos conduz à salvação, a única porta que nos conduz a Deus. Quando o Senhor Jesus diz: eu sou a porta, nós podemos ver também que estas palavras transmitem um sentimento de segurança, uma certeza plena de salvação no coração dos seus discípulos. E o facto de existir uma única porta, que é Jesus Cristo, é o testemunho maravilhoso da bênção que Deus derrama na nossa vida por Jesus Cristo. E não vale a pena nós perdermos tempo à procura de outra porta, porque só Jesus Cristo é a porta. Nem tampouco vale a pena nós nos enganarmos a nós mesmos, porque só em Jesus Cristo há salvação. Mas existe um outro ensino que nós podemos meditar quando nós olhamos para este texto. Nós podemos olhar agora para as atitudes perante a porta, isto é, aqueles que têm um contacto com a porta na sua vida. Existem, por exemplo, aquelas pessoas que estão do lado de fora a contemplar a porta à distância, sem, contudo, entrarem por ela. Todos nós já vimos pessoas a olhar para uma porta, a contemplar o seu interior, mas do lado de fora. Talvez estejam a olhar para a porta com alegria. Talvez estejam a olhar para a porta com entusiasmo, a procurarem saber o que se passa no seu interior. Talvez olhem para a porta com admiração. Talvez possam dizer que essa porta é muito bonita e maravilhosa. Mas o que adianta ficar do lado de fora a contemplar a porta e a olhar para a sua beleza? E quando se dizem cristãos, estão também a olhar para a porta, sem jamais entrarem por ela. Eis aqui a grande lição para a nossa vida. E não vale a pena nós ficarmos a contemplar o Senhor Jesus se na verdade não entrarmos por Ele para que possamos ter acesso a Deus. O que adianta dizer: vimos a porta, mas não entramos por ela e ficamos do lado de fora? É que não basta olhar para a porta, não basta olhar para Jesus Cristo. É necessário que nós entremos pela porta. Mas existem também outras atitudes perante a porta. Existem, por exemplo, aqueles que se aproximam da porta, estão de tal modo próximo que quase poderíamos dizer que entram por ela. Talvez possamos dizer que esses que estão mais perto da porta estão mais perto do que aqueles que contemplam a porta à distância. E, no entanto, apesar de estarem mais perto, o que nós vemos é que ambos ficaram do lado de fora. Não é o facto de nós estarmos perto da porta que faz com que nós sejamos salvos. Uma pessoa que quase aceita Jesus Cristo como seu Salvador é uma pessoa eternamente perdida na sua vida. Hoje em dia nós usamos muito a palavra quase para silenciar a nossa consciência, dar-nos talvez um pouco de ânimo. Por vezes nós vemos algo passar tão perto de nós que quase conseguimos alcançar, sem que na realidade o consigamos na nossa vida. Eis aqui a grande exortação. Se Deus está a falar ao nosso coração,
Não fiquemos à porta a escutar a sua mensagem, mas entremos por ela para que Jesus Cristo seja uma realidade na nossa vida. Mas existem também outro tipo de pessoas que contemplam a porta. Existem aqueles que caminham diante dela, por exemplo, de um lado para o outro. Nós podemos falar também daqueles que descansam debaixo das suas ombreiras. Alguns ainda vão mais longe. Batem à porta e veem a porta abrir. Existem outros que evitam, por exemplo, passar perto da porta. Mudam de percurso só para não ter que passar diante dela. Mas a pergunta que nós colocamos é: será que algum destes homens entrou pela porta? E sem dúvida que não. Todos eles estiveram perto, mas nenhum deles entrou. E podemos perguntar agora a nós mesmos: será que o facto de nós irmos à igreja, participarmos das bênçãos de Deus que são derramadas no meio do seu povo, entoarmos belos hinos e belos cânticos, que isso faz com que nós entremos pela porta? E sem dúvida que não. O facto de nós sabermos que existe a porta e que Jesus Cristo é a porta, não faz de nós participantes da glória de Deus. Quantos de nós não conhecemos que chegaram até à porta, descansaram debaixo das suas ombreiras, vislumbraram o seu interior, mas não receberam as promessas de Deus na sua vida? Mas mais triste ainda será se nós que aqui estamos somos também como aqueles que contemplam a porta, mas que nunca entram por ela. Por essa razão, o Senhor Jesus deixa aqui uma grande lição, uma grande responsabilidade na nossa vida. Que lição é esta? A necessidade de entrar pela porta. E diz o Senhor Jesus, no versículo 9: a sua porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A condição para que nós sejamos salvos é entrar pela porta e não ficar do lado de fora. Importa entrar pela porta e não descansar apenas debaixo das suas ombreiras. Não basta também bater à porta, com o desejo de ver aquilo que se passa no seu interior. É necessário entrar pela porta que é Jesus Cristo, diz o Senhor Jesus, no versículo 9. E quando nós olhamos para este texto, nós podemos ver que o Senhor Jesus diz de uma forma clara que apenas aquele que entrar por ele salvar-se-á. Esta exortação é então uma exortação pessoal, uma exortação para cada um de nós. É necessário que cada um examine o seu coração, cada um atente para Jesus Cristo e veja se é uma realidade na sua vida. Nós podemos andar uma vida inteira na igreja, mas se não entrarmos pela porta que é Jesus Cristo, no final da nossa vida nós iremos verificar como é grande a nossa condenação. Quase dentro significa apenas ficar de fora. E enquanto é tempo, não desperdicemos as oportunidades que Deus nos concede na nossa vida. Mas eu gostaria de chamar a vossa atenção para um outro aspecto. O que é que seria de nós se nós estivéssemos dentro da porta, mas se a porta continuasse fechada? De que serve saber que existe uma porta, mas essa porta está encerrada? No Salmo 118, nos versículos 19 a 20, no Salmo 118, versículos 19 e 20, nós encontramos este maravilhoso testemunho do salmista, quando o seu coração contempla Jesus Cristo. E diz o salmista no Salmo 118, versículos 19 e 20: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutastes e me salvastes. A oração do salmista é para que a porta da justiça seja aberta, para que ele possa entrar por ela. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos agora a porta da justiça. A porta da justiça contrasta profundamente com o pecado que existe na vida do homem. Se a porta estivesse fechada, jamais alguém poderia salvar-se, porque o nosso pecado contrasta de uma forma profunda com a santidade e com a glória que a Deus pertence. Por essa razão, o desejo do salmista é que Deus abra a porta da justiça para que ele possa entrar por ela. Mas qual é a sua atitude quando ele entra pela porta? A sua atitude é de louvor, adoração a Deus,
Porque Deus abriu a porta da justiça que estava fechada, para que, passando por essa porta, o homem possa ter comunhão com Deus. Olhar para Jesus Cristo implica também louvar, glorificar a Deus por um tão grande Salvador, por uma tão grande salvação. Mas eu gostava de chamar a vossa atenção para um aspecto do Salmo 118. Quem é que entra pela porta da justiça? É a pergunta que se coloca. E notemos que o salmista diz: os justos entrarão por ela. Quem são os justos? Perguntamos nós. Poderá algum homem ser justo por si mesmo e entrar por essa porta? Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, nós vemos que não há um justo, nenhum sequer. Estas são as palavras que são também um eco do Salmo 14. Mas se não há um justo, nenhum sequer, como poderão os justos entrar por ela? E é nesse mesmo capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos que nós encontramos estas palavras. E diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da justiça neste tempo presente. E a seguir, o apóstolo Paulo conclui: para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Não há um justo em si mesmo, mas em Cristo Deus justifica o pecador pela sua graça. Nós podemos ver que a justiça de Deus é manifesta em Cristo para a remissão agora do nosso pecado. E o versículo 26 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, ele conclui que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Esta é a porta da justiça que o salmista testemunha no Salmo 118. Não que nós sejamos justos em nós mesmos, mas porque Deus nos justifica em Jesus Cristo. Então nós agora, revestidos da justiça e da santidade de Cristo, nós entramos pela porta, nos dá acesso a Deus. A justiça com a qual Deus nos justifica é a justiça de Cristo alcançada para nós na cruz do Calvário. Não quer dizer que Jesus Cristo não fosse justo, porque ele era justo em si mesmo, mas ele alcançou a justiça como homem para que nós agora sejamos amados de Deus. E apesar do nosso pecado, e apesar de nós sermos miseráveis pecadores, todo aquele que entra por Jesus Cristo é justo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E quando eu olho para o meu pecado, quando eu olho para a minha condenação diante de Deus, quando eu contemplo a justiça de Cristo, com a qual Deus me reveste, então a minha atitude só pode ser a mesma atitude que existe no coração do salmista, no Salmo 118. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. Eis aqui as bênçãos que Deus derrama na vida daqueles que entram pela porta. A primeira grande bênção, sem dúvida, que é a salvação. Diz o Senhor Jesus, no versículo 9, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Deus enviou o seu Filho amado ao mundo para morrer em nosso lugar, para mostrar o caminho que nos conduz a Deus e ser também a porta que abre o acesso à sua presença. Todo aquele que entrar por essa porta, salvar-se-á, diz o Senhor Jesus. E eis aqui uma tão grande dádiva, uma tão grande salvação. E esta salvação que Deus nos concede hoje é também uma certeza na nossa vida. O Senhor Jesus diz de uma forma clara: quem entrar por Ele, salvar-se-á. Jamais o Senhor Jesus diz: talvez possa vir mais tarde a ser salvo. Estas palavras do Senhor Jesus mostram uma certeza e mostram uma garantia na vida de todo aquele que entra pela porta. Uma certeza logo no primeiro momento em que a porta é transposta na sua vida. Uma certeza hoje, neste momento da nossa vida. Não é possível nós passarmos pela porta e não sermos salvos. A promessa do Senhor Jesus é: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Nós podemos ver também que não é requerido nenhuma outra condição, nenhum sacrifício, nenhum outro esforço, nem nada que nós possamos dar em troca
em relação a Deus. A única condição é entrar pela porta, diz o versículo 9. A nossa eterna salvação não está pendente das nossas obras, nem nada daquilo que nós podemos fazer ou não fazer na nossa vida, mas apenas da graça, da misericórdia de Deus para conosco, única e exclusivamente em Jesus Cristo. Salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo e não pelas nossas obras. Se Deus estivesse à espera das nossas obras para nós podermos entrar na sua presença, quem poderia entrar por essa porta? Porque diz o salmista, somente os justos entrarão por ela. Para finalizar, olhemos novamente para as palavras do Senhor Jesus. Quem entra pela porta pode ter a certeza que o Senhor Jesus alimentará também e saciará a sua vida para que não mais tenha fome e sede. Vemos isso no versículo 9. Muitas vezes o nosso coração anda abatido, muitas vezes o nosso coração está amargurado. Muitas vezes nós vemos a dor e a angústia que batem à nossa porta. Mas quando tudo isto acontece na nossa vida, nós podemos ter uma certeza que em Jesus Cristo nós encontramos o alimento que sacia por completo a nossa vida. Eis aqui a promessa do Senhor Jesus. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Isto não significa que os nossos problemas físicos desapareçam imediatamente na nossa vida. Isto não significa que a nossa dor e o nosso sofrimento deixem de existir. Mas apesar de todas as vicissitudes que possam surgir na nossa vida, em Jesus Cristo nós podemos encontrar descanso para a nossa alma, força para as lutas contra as astutas ciladas de Satanás, alimento diário que nos permite prosseguir em toda a nossa caminhada. E tal como diz o salmista, Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. E é maravilhoso nós olharmos para este texto e verificarmos que Jesus Cristo não é uma porta fechada, mas sim a porta que está aberta e que nos conduz à presença de Deus. Mas perguntamos nós, está aberta para quem? E a resposta é simples, para todos aqueles que entrem por ela, mas apenas aqueles que entram por ela, somente esses poderão salvar-se. Então eis aqui a nossa conclusão. No Salmo 100, nos versículos 3 e 4, nós encontramos precisamente o louvor a Deus pela porta que é Jesus Cristo. E no Salmo 100, versículos 3 e 4, diz o salmista: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos louvai e bendizei o seu nome. A pergunta é, será isto uma realidade na nossa vida? Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê entendimento e que Deus abra também os olhos do nosso coração pela fé, para que possamos contemplar Jesus Cristo e que nós possamos experimentar na nossa vida esta alegria que Deus nos concede, este tão grande Salvador e esta tão grande salvação. E agora, perante este testemunho, Deus e nós pudéssemos ficar de pé e entoar o último hino, o hino de louvor, adoração a Deus e tudo quanto Deus fez e faz na nossa vida. Louvamos-te, ó Deus, pelo hino novo do nosso cenário.
Senhor, pela maneira como o nosso irmão Luís Figueiredo conseguiu desenvolver essa metáfora do Senhor Jesus Cristo. E assim percorremos num passeio espiritual maravilhoso, que encheu o nosso coração. Muito obrigado. É bom, Senhor, vir à casa do Senhor, ouvir louvores, ouvir orações, mas acima de tudo que a tua palavra esteja, digamos, que ela presente no coração, nos enche para si. Obrigado, Pai Santo. Abençoa este teu servo e a tua família. Dá-lhe, Pai, Senhor, continua, Senhor, dar a oportunidade para que nós possamos alimentar da tua palavra, Senhor. Sei que não é para a glorificação do seu nome, mas para a tua glória, porque tu me ajudas a eu compor as suas pregações e em tudo aquilo que eu faço, em todo o acompanhamento do Senhor do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque realmente tomaste este dia que nasceu, Senhor, assim calorento, mas que recebemos aqui a frescura e o amor, Senhor, que saíram da boca do teu servo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa também o resto dos nossos irmãos que estão presentes, aqueles que estão ausentes, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que, efetivamente, como o nosso pastor está longe, trabalhando também, eu sei que foi por várias igrejas, e obrigado, Senhor, porque realmente a Igreja da Amadora tem pessoas que são capazes de substituir, e são capazes de, efetivamente, Senhor, honrar o teu santo. Muito obrigado também por todos aqueles que tocam, todos aqueles que, efetivamente, Senhor, de maneira disciplinada, conseguem, efetivamente, Senhor, oferecer a todos nós e àqueles que estão em casa este culto de Deus. Em nome de Jesus. Assim, Tenho a bondade de sentar. E agora, em oração, vamos escutar o pós-lúdio tocado pelo nosso irmão Pedro Figueiredo. Deus nos abençoe a todos.